Boa noite a todos. Meu nome é Bruno e tenho 50 anos. Por motivos de privacidade, não revelarei a cidade em que moro ou o nome do colégio que frequentei. Isso é uma forma de me proteger de possíveis exposições. O colégio em questão ainda está em funcionamento, portanto não desejo expô-lo também. O relato que trarei agora é real e bastante perturbador. Foi uma época muito difícil na minha vida, talvez a pior. Tudo aconteceu em 1986, quando eu tinha entre 13 e 14 anos e estudava em um colégio de padres. Esse local era bastante peculiar, pois coisas estranhas aconteciam com bastante frequência. Uma dessas situações aconteceu no gabinete do colégio, onde os livros caíam das estantes sem explicação aparente. Apesar disso, os padres não gostavam que falássemos sobre esses acontecimentos. No colégio havia um vestiário onde os chuveiros ligavam sozinhos durante a noite e, além disso, ouvíamos batidas nos armários de ferro do vestiário, como se alguém estivesse dentro deles. Quando estávamos lá, levávamos grandes sustos. Os corredores do colégio eram mal iluminados, principalmente nos andares superiores, onde às vezes víamos fantasmas de pessoas vestidas de padres andando solitariamente. Eu me lembro de ter presenciado essa cena em uma noite de tempestade forte, quando faltou luz em todo o colégio. O colégio em questão era um internato e eu e meu amigo de classe decidimos pegar uma vela que estava apoiada em um dos pilares e uma caixa de fósforos. Com a vela acesa, subimos para o alojamento que ficava em um dos andares superiores. Naquele momento, estávamos caminhando por um dos corredores largos e solitários daquele colégio, quando de repente um padre apareceu em nossa direção. Meu amigo perguntou se o padre gostaria que pegássemos uma vela para ele também. No entanto, o padre respondeu que não precisava de nada e em seguida apagou a nossa vela, deixando-nos na total escuridão. Ficamos parados e atônitos, sem saber o que fazer. Então eu peguei a caixa de fósforos e acendi um fósforo, iluminando momentaneamente o corredor sombrio. Nós percebemos que não havia ninguém por perto e que ninguém poderia ter se escondido ali, já que não havia nenhum lugar para se esconder. Estávamos no meio do corredor e só havia uma porta no final, tanto de um lado quanto do outro. Assim que nos deparamos com aquela situação, ficamos desesperados e corremos pelo corredor em busca de uma saída. Quando chegamos à porta no final do corredor, acabamos esbarrando em um colega que estava saindo de um dos quartos. Nós três caímos no chão naquela escuridão e percebemos que ele também estava assustado, assim como nós. Ele nos contou que algo estava pressionando seu peito e que ele tentou sair do quarto, sentiu algo puxando levemente o seu braço e em seguida tentando puxar a sua perna, quase conseguindo arrastá-lo de volta. Ele estava apavorado e ainda estava nos contando o que havia acontecido quando ouvimos uma gargalhada no escuro. Novamente saímos correndo, mas dessa vez éramos três. Devido ao nosso desespero, corremos para a copa, pois era o local mais próximo de onde estávamos. Chegando lá, encontramos um padre fazendo uma refeição à luz de vela. Explicamos a ele o que havia acontecido e ele nos aconselhou a esquecer tudo o que tínhamos visto e não contar a ninguém sobre aquele ocorrido. Ficou evidente que o padre também já havia passado por uma experiência sobrenatural semelhante, mas ele não queria admitir. Algum tempo se passou e novamente estávamos em um grupo de 12 alunos quando ouvimos um barulho próximo a nós, como se alguém estivesse ofegante. Próximo a nós havia um grande espelho na parede que começou a fazer estalos e trincar lentamente de uma ponta a outra, enquanto o barulho de alguém ofegante continuava. Todos os 12 alunos ficaram juntos e muito assustados com aquilo. Somente quando começamos a orar é que as coisas pararam lentamente. Foi uma experiência terrível e inexplicável. E além disso, no fundo da escola havia um pequeno bosque que se estendia a partir de um pátio. Nós estávamos no fundo do pátio em uma noite escura
encostados em uma das janelas do fundo. De repente, avistamos um vulto caminhando no meio do mato, carregando algo que parecia brilhar. A cena dava um ar triste e tudo no local, mas pudemos ver à distância que o vulto trazia em uma das mãos algo bem brilhante, parecido com uma lâmina de uma faca. E, embora não movesse em nossa direção, parecia nos ameaçar enquanto permanecia à distância. Aquilo era verdadeiramente apavorante. Ver aquele vulto misterioso vagando entre as árvores e arbustos com aquela lâmina brilhando era terrível. Muitas vezes acordávamos no meio da noite com uma sensação de peso em cima de nós, que nos fazia levantar da cama para respirar melhor. Isso acontecia ocasionalmente com alguns alunos, e eu mesmo presenciei uma vez. No entanto, em outra ocasião, quando eu estava fora da escola visitando alguns parentes, um padre foi encontrado morto em uma das laterais do colégio, aumentando ainda mais o clima de medo e mistério que cercava aquele lugar assombrado. De acordo com alguns relatos, ele apresentava uma aparência de pânico, com os olhos esbugalhados. Os padres locais afirmavam que sua morte foi repentina, mas entre os alunos havia uma crença de que ele havia se deparado com algo macabro, pois a sua aparência não identificava uma morte natural. Ele apresentava um olhar aterrorizante e uma expressão assustadora. Posso atestar que estudei nessa escola por 2 anos e posso confirmar que este incidente ocorreu. É possível que situações semelhantes ocorram em outros internatos e acredito que isso não seja exclusivo daquela escola. Há muitos mistérios pelo mundo e, sem dúvida, aquele colégio tem um mistério que ninguém será capaz de explicar.